Bom dia, Grupo Refúgio, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher e eu quero começar esse vídeo parabenizando a todas as mulheres pelo nosso dia, pedindo ao Senhor que nos conceda sabedoria para que nós possamos edificar nossa casa, amém? Hoje também é dia de propósito aqui no Grupo Refúgio, de colocarmos a nossa família no altar de Deus, o dia em que nós tiramos, reservamos um tempo para orarmos e jejuarmos pela nossa família e também colocamos aqui uma mensagem, uma palavra vinda direto do trono do Senhor, direcionada para a família, amém? E eu quero começar então o vídeo de hoje lendo Efésios 6, e a gente vai ler do versículo de número 1 ao versículo de número 4, amém? Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Glórias a ti, Pai. A gente vê que o Senhor, ele deixa tudo detalhado para o seu povo, Aqui o Senhor pede para que os pais não irritem seus filhos, mas antes criem segundo a instrução e o conselho dele. E a gente vê aqui Paulo, nessa passagem, ele começa estabelecendo o quê? Que a liderança dos pais dentro do lar é algo justo diante de Deus. Este reconhecimento dos pais como sendo líderes dentro do lar deve levar os filhos a obedecer aos pais. Como a gente viu, no versículo de número 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E para fortalecer o seu argumento, o apóstolo Paulo cita um dos 10 mandamentos, que é honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Deus, ele é tão maravilhoso, que assim, ele dá um mandamento e ainda faz uma promessa. Honra teu pai e tua mãe. Para que dias sejam acrescentados, para que tudo te corra bem, para que você tenha longa vida sobre a terra. Aleluia, Jesus. Olha a importância de você, filho, de você, filha, honrar teu pai e tua mãe. De você que já é mãe, e que já é pai, mas que ainda tem o seu pai e a sua mãe vivo. Honra teu pai, honra tua mãe, Esse é um mandamento do Senhor, um mandamento com promessa. Glórias a ti, Pai. E com isso, o apóstolo Paulo, ele estabeleceu o quê? Uma orientação especial aos filhos, que eles devem o quê? Ter os seus pais em grande consideração e honra, através de atos de obediência, pois essa é a vontade de Deus. Só que não para por aí, Na sequência, Paulo vai tratar o quê? Com os pais, Até então ele tratou com os filhos. Agora ele vai tratar com os pais, trazendo o quê? Uma orientação especial para os pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que a gente pode retirar daqui, O apóstolo, ele dá essa instrução
Porque quando os filhos são irritados por seus pais, eles se tornam o quê? Desanimados, abatidos. Eles acabam desempenhando as suas atividades de maneira mecânica, né? Sem alegria. E qual que é o grande problema que muitas das vezes nós enfrentamos? É que muitas das vezes os pais não percebem, não têm a consciência de quando estão irritando os seus filhos, né? Ou qual procedimento contribui para provocá-los à ira. Como acontece em outras situações, né? Na educação dos filhos, os pais também correm esse risco, né, de se tornar cego para os seus próprios erros. E assim acabam causando grandes males na vida daqueles que tanto amam. Então o Senhor nessa manhã vem nos chamar a atenção, sabe, para que nós venhamos prestar atenção, para que nós possamos vir fazer uma reflexão. Muitos de nós, como pais, né, pegamos a palavra do Senhor e focamos só na parte que cabe ao outro, ao nosso filho. Filho, honra teu pai e tua mãe. Filho, se submeta, né, à autoridade do teu pai e da tua mãe. E muitas das vezes nós acabamos deixando passar desapercebido todo o contexto da palavra, né? Aqui há um contexto, há uma ordenança tanto para filhos quanto para pais. O Senhor pede para que a gente não venha irritar os nossos filhos, mas que nós venhamos educá-los conforme a orientação do Senhor. Então, por isso que é muito importante você que é pai, você que é mãe, sabe, sempre estar buscando orientação, tanto na palavra do Senhor quanto em busca, né, em oração, para que o Senhor possa estar te capacitando a cada dia, para que você venha, sabe, estar exercendo com destreza, com maestria o papel, né, que o Senhor designou para você. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Então é algo que é dele. Ele nos deu como herança, pertencem a eles. Deus deu para nós a sua herança para que a gente cuide com zelo, com cautela, com amor, com paciência, com disciplina, né? Mas a gente tem que buscar o quê? O equilíbrio no Senhor, né? Nem permitir demais e nem permitir nada. A gente tem que buscar o equilíbrio no Senhor, né? E é isso que o Senhor vem trazer para nós no dia de hoje. Muito de nós, a gente acaba tendo atitudes, falando palavras, né, que podem estar o quê? Causando a ira nos nossos filhos, aborrecendo os nossos filhos, muitas das vezes até adoecendo os nossos filhos. Por quê? Porque a gente já aprendeu que a nossa palavra tem poder. Imagina o peso que tem a palavra de uma mãe e de um pai na vida de um filho, né? Então, o Senhor hoje vem nos presentear com essa palavra, né? E pesquisando a respeito desse tema, eu cheguei num artigo a respeito de um conselheiro bíblico americano. O nome dele é Lou Priolo. E ele é um conselheiro, ele faz aconselhamento familiar, né? E através dessa vivência que ele tem com as famílias, ele desenvolveu uma lista, né, das maneiras que os pais acabam irritando os seus filhos. E no dia de hoje eu trouxe uma adaptação, né, daqueles itens que podem auxiliar tanto aos pais quanto às mães a refletirem, né, sobre a maneira que nós estamos criando os nossos filhos. E para que a gente possa notar o que pode gerar a ira no nosso filho e na nossa filha. Então vamos lá? Vamos ver o que o Senhor separou para nós através dessa pesquisa que eu fiz e que a gente possa refletir verdadeiramente, sabe?
se nós temos tido atitudes que irritam o nosso filho, que irritam a nossa filha. A primeira é a falta de harmonia conjugal. Quando o relacionamento do casal é marcado por contínuas brigas, frieza, atrito, intriga, muitas pessoas não fazem noção do quanto isso afeta os seus filhos, as suas filhas, né? Os nossos filhos, eles se espelham em nós, né? Eles se espelham na mãe, se espelham no pai. Então ali, dentro do nosso lar, é onde os nossos filhos estão sendo preparados para terem a sua família, né? E qual é o exemplo de família que nós temos passado para os nossos filhos? Qual é o exemplo de mulher que eu tenho passado para o meu filho? Qual o exemplo de marido que o meu esposo tem passado para minha filha, né? Por quê? Porque eu sou o espelho para o meu filho. O meu filho vai procurar, né, viver a vida dele conforme ele aprendeu dentro da casa dele, com o relacionamento do pai e da mãe. Outra situação, o estabelecimento de um ambiente familiar centralizado na criança. Eu já comentei sobre isso um outro dia, né? Onde o pai e a mãe param a sua vida, esquecem o seu relacionamento, muitas das vezes conjugal, e vivem em razão dos filhos. A gente não pode me fugiu a palavra agora. A gente não pode de maneira nenhuma, sabe, tá negligenciando a nossa família. Primeiramente, a nossa família é o quê? Eu e meu marido. Deus juntou o homem com a mulher, formamos uma família. Depois veio a herança do Senhor, que é os nossos filhos, né? As nossas bênçãos. Então, a gente tem que cuidar do nosso relacionamento, né? Os nossos filhos são de suma importância? São. Mas a gente não pode centralizar, sabe, o universo ao redor do nosso filho. Não, temos que ter o equilíbrio, né? Em nome de Jesus, em tudo precisamos ter equilíbrio. Outra situação, né? Ocasião nas quais os pais acabam se tornando exemplos de ira, né? Explode. Esse momento de ira, esse momento de explosão, ele não expressa a justiça de Deus. Exemplos, somos exemplos. Seu marido falou algo para você, seu filho falou algo para você, sabe? Não respira, conta até 10, que a gente não venha responder de prontidão, né? Que venhamos, em nome de Jesus, ser amáveis, ter domínio próprio. Tem uma passagem que diz que a resposta, eu não vou saber agora, que a resposta amena, né, acalma, abriga, alguma coisa assim, tô falando com as minhas palavras. Então, assim, em tudo o Senhor nos ensina, em tudo, né, e os nossos filhos vão se espelhar em nós. Nós somos, né, os professores dele. Muitas famílias acham que é a escola que tá lá para educar. Não, a educação somos nós, os pais que damos aos nossos filhos. E a palavra do Senhor nos garante isso, né? Nos instrui a isso. O que a gente leu? A gente leu que o Senhor... Cadê? Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução. Quem tem, né, que instruir? Pai e mãe. Conforme a palavra do Senhor, né? Ensina o caminho que deve andar para que não se desvie. Essa função é minha e sua, né? De mãe e de pai, amém? Disciplinar os filhos com xingamentos e ofensas
A gente também já falou a respeito disso, né? Quantas pessoas falam palavras que têm um peso tão grande sobre a vida dos seus filhos e elas não fazem noção do estrago que isso faz na vida da criança, né? Então que a gente venha disciplinar sim, mas sempre tá abençoando os nossos filhos. Filho, você é uma bênção em nome de Jesus, né? É isso, declara, porque o teu filho é uma bênção, a tua filha é uma bênção em nome de Jesus. Cultivar padrão duplo na educação de filhos, porque algumas coisas são válidas para um e não para outro. Muitas das vezes nós acabamos caindo no erro, né? Não é essa palavra super proteger, mas a gente acaba trazendo uma balança desigual, né? Aquele filho apronta, e aquele filho é sempre obediente. E a gente muitas das vezes acaba, não é valorizando, é que a gente acaba se preocupando mais com o que apronta, né? E isso pode fazer com que o filho que está sempre ali em obediência, o filho que está sempre ali, sabe, que não dá nenhum trabalho, acabe ficando meio esquecido, né? A gente acaba colocando toda a nossa atenção naquele filho que naquele momento está precisando mesmo de atenção. Só que a gente não pode esquecer que ambos precisam de atenção, que todos precisam de atenção, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que pode causar, né, a ira dos nossos filhos é a gente não admitir os nossos próprios erros, né? A gente não é super-herói, a gente não é o que nunca erra. Não, nós erramos sim. E como eu disse, através da nossa conduta, através do nosso exemplo, é que nossos filhos vão ter a direção. Então, assim, se eu erro e eu não me desculpo, eu não peço perdão, eu vou estar abrindo legalidade para o meu filho achar que se ele errar, ele também não precisa se desculpar, ele também não precisa se redimir, né? Então, assim, que a gente venha sempre admitir quando a gente erra, quando a gente pede, e a gente venha pedir perdão, né, pelo nosso erro, em nome de Jesus. Outra coisa que pode causar a ira, né, a irritação nos nossos filhos é comparar negativamente em relação a outros. Essa atitude, ao invés de provocar neles o desejo de melhorar, apenas os leva ao desânimo, pois muitos entendem que nunca são suficientemente valorizados. A gente vive numa sociedade tão frenética, né? Onde tudo é muito rápido, onde nós temos vários afazeres no decorrer do dia. Mas outra coisa que pode causar também a ira dos nossos filhos é a gente ter tempo para todas as coisas e não ter um tempo reservado para eles. Que a gente venha ter isso como prioridade, né? Prioridade com o nosso marido, prioridade com os nossos filhos, ter momentos, né, que sejam, não precisa ser muito tempo, mas que seja um tempo de qualidade, onde você sabe estar ali sem o celular na mão, sem a televisão ligada, simplesmente para escutar o que o seu filho tem para te falar. Em nome de Jesus, é muito importante a gente ouvir o que os nossos filhos têm a dizer. Outra coisa que pode causar a ira dos nossos filhos é a gente nunca encorajá-los, nem apreciar suas qualidades. Para alguns pais, por incrível que pareça, elogiar seus filhos é uma atividade tão difícil que nem lembram a última vez que o fizeram. A gente sempre tem que estar encorajando os nossos filhos, independente da idade que eles tenham, né? Que eles são capazes sim. Nós temos que ser os maiores incentivadores dos nossos filhos, motivadores dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém?
A gente vai ficando por aqui no dia de hoje. Eu espero que esse vídeo seja de grande valia para a sua vida, né? O Senhor veio hoje nos alertar, nos direcionar para que a gente venha estar analisando a nossa maneira de lidar com os nossos filhos. Ainda mais quando a pessoa tem já filho adolescente, a gente sabe que essa idade é uma idade onde eles estão numa transição, né? Muitas das vezes acabam não falando, se expressando com os pais, acabam se reservando ali no seu mundinho, mas que você mãe, que você pai, possa sempre estar presente na vida do seu filho, sempre incentivando ele a falar sobre toda e qualquer coisa com você, sabe? Sobre os sentimentos dele é muito importante a gente saber o que o nosso filho está sentindo, qual é a dificuldade do nosso filho, no que nós podemos ajudar o nosso filho, né? E que o Senhor nos ajude, sabe? Para que a gente venha educar, para que a gente venha instruir, para que a gente venha encorajar, para que a gente venha incentivar e para que a gente venha inspirar os nossos filhos, né? Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos capacitar diariamente nessa nossa missão, né? Aqui na terra, de cuidar da herança dele. Olha que privilégio e responsabilidade nós temos, hein? Então, que a gente venha buscar esse direcionamento no Senhor. Tá edificando a nossa casa, tá agindo com sabedoria dentro do nosso lar, na educação dos nossos filhos. Amém? Muitas pessoas falam, eu estou preparando o meu filho para o mundo. Sim, eu estou preparando o meu filho para Jesus, para viver nesse mundo. Meu filho tem que estar enraizado, tem que ter os princípios que estão na Bíblia. Ele tem que viver uma vida correta. E como que ele vai viver tudo isso? Através da minha conduta, através da tua conduta, através dos teus ensinos, através do ambiente que ele vive dentro da casa dele, né? É todo um conjunto. Então que tudo venha estar em harmonia, né? Em nome de Jesus, amém?